Meus pais sempre me ensinaram que não existe ninguém melhor do que Não ninguém. existe, não E existe. eu, assim, modéstia à parte, com todo o know-how que eu tenho, experiência de obra, tantos clientes que eu atendi clientes importantíssimos, não só a Mastercard, eu vejo as pessoas como minhas iguais, Bruno. Não vejo Sim, nada diferente disso. Minha mãe sempre falava, olha, onde você for, você mantém o respeito, a educação e a humildade. Onde você sim, estiver, manter o respeito, a educação e a humildade. sim. E isso é o que eu trago de berço. Eu sempre mantenho e eu sempre vou manter porque isso faz parte de mim. Pessoal, sejam muito bem-vindos a um Hammercast 360. Tô hoje com uma pessoa espetacular que eu conheci há pouco tempo, mas parece que é amigo de anos. A sinergia bateu muito. É a Thalita Ferreira, né, Thalita? Sim, Thalita é uma querida, trabalha também com construção, ela faz todo um gerenciamento de um processo super sustentável ali. Nós estamos inovando aí o mercado através de um novo selo. Thalita, obrigado por ter vindo, seja obrigada muito eu, Bruno, pelo bem-vinda. convite. E pô, aqui é um bate-papo super à vontade. Fica muito à vontade para falar sobre as suas experiências, sobre as suas dores, sobre as suas necessidades e sobre os seus desafios da vida, né? Gostaria que você começasse falando um pouco sobre a sua história, de onde você veio, quantos anos você tem, se você quiser falar, quantos anos você tem de experiência. Claro, eu tenho 35 anos, eu sou engenheira civil, sou técnica em segurança do trabalho, também estudei gestão ambiental, né, também em São Paulo. Todas as minhas formações foram feitas no estado de São Paulo. Como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, Sim. meus pais não são de São Paulo. Minha mãe é mineira e Mineirinha. meu pai é pernambucano. E eu sempre menciono isso quando eu vou conversar com as pessoas, porque a minha criação, ela teve um impacto muito grande na forma como eu enxergo o meu trabalho hoje, né? Sim. Isso impactou muito o olhar que eu tenho para as coisas, né? E isso veio da minha infância, da forma como minha mãe me educou, educou a minha irmã, né? Eu tenho uma irmã mais velha também. E eu estudei, né, gestão ambiental, estudei sustentabilidade no Senac. Você fez sustentabilidade? Ah, Eu fiz gestão integrada, na realidade. que Eu fiz legal. qualidade, segurança do trabalho e gestão ambiental. Por isso que você gosta muito Gosto, gosto. desse negócio de sustentabilidade. É, e eu digo que assim, as coisas sempre vêm a calhar, né, Bruno? Sim. Eu estudei no ano de 2013 a 2015 no Senac, fiz essa extensão do curso de segurança do trabalho, que é a gestão integrada, e eu sempre digo, repito, as coisas nunca são por acaso. Sim, claro. Nunca são. Sempre tem um propósito em tudo que a gente faz. E tive a oportunidade ao longo da carreira de trabalhar com multinacionais que tinham essa gestão integrada, como a Natura, né? Eu até compartilhei com você uma Sim. experiência que eu tive aqui no site da Natura em Cajamar, onde a gente trabalhou Você fazendo tá... recomposição de um talude, Que que legal. foi uma experiência assim maravilhosa, deslumbrante para gente que gosta muito desse tema e Sim. que gosta de trabalhar com sustentabilidade. Mas o que marcou, acho que o platô da minha carreira aí, O que mudou o o que nível. mudou o nível e o meu olhar muito para a sustentabilidade é o projeto que a gente está trabalhando agora, né, que é com um super cliente, que é a Mastercard. A gente está trabalhando com eles ali no edifício Achaverá, nas Nações Unidas. Eu trabalho na empresa B5 Engenharia, e B5. a B5 ganhou essa concorrência. Foi uma concorrência disputadíssima no mercado, todo mundo queria fazer essa obra, simplesmente porque a gente está trazendo uma inovação Sim. sustentável para o mercado nacional, né? Essa é a primeira obra com a certificação True Zero Waste da América Latina. O que que significa esse termo? Então, é zero resíduo. Zero? É zero. E qual que é a nossa meta? É super ambiciosa, né? A gente tem uma meta de desvio de 97% de materiais, De de reaproveitamento. reaproveitamento, reciclagem, reutilização. A gente não fala resíduo mais. Sim. A gente tem reuniões com o nosso time, que é a Arapoti, que está dando assim uma super força para a gente, que é o pessoal que vai validar, chancelar essa certificação, e a gente definiu duas coisas super importantes para o nosso processo. Primeiro, que a gente não chama, né, nós estamos na fase de desmobilização, a gente não chama de De demolição. demolição. Não chamamos, a gente chama de desmobilização, porque nós estamos fazendo uma desmobilização, a gente está desmontando um andar, porque a obra é uma obra corporativa, então a gente está desmontando esse andar e a gente está enviando isso para ONGs, doando todos os materiais para igrejas, pessoas que realmente vão fazer um bom uso desse material, Sim. e a gente não chama também de resíduo mais. A gente chama as coisas que estão saindo de lá de material. Material de reaproveitamento. Material de reaproveitamento. E a gente está trabalhando com uma cultura muito forte com todos os nossos fornecedores. Você, inclusive, é um dos nossos É, fornecedores. gente, só para vocês saberem, eu não queria falar disso, mas já que você tá falando, Estou puxando. eu fui um dos fornecedores, né? E eu acho que um dos mais importantes, que é o demolidor ali, que é desmontador, né? Que é o desmonte.
que teve a graça de servir a Thalita ali. E por conta da obra, a Thalita tá hoje no Hummer 360. Então faz muito sentido essa conversa, porque a gente falou por telefone, né? Foi. E a gente falou ali 40 minutos sobre sustentabilidade e onde você está hoje. Está no meu podcast, aqui no nosso podcast, participando, falando do seu projeto. Sim, e foi incrível, porque a gente nunca tinha se falado antes, Sim. mas no primeiro contato a gente falou 40 minutos de sustentabilidade, de obra, sobre a visão do mercado, e a gente combinou, né, Bruno, de Sim. bater um papo em obra, isso aconteceu também, e isso nos trouxe até aqui, né, nesse podcast. E assim, Camila, eu nunca... Thalita, desculpa. Isso. Eu nunca tinha... Perdão. Eu nunca tinha visto esse termo no Brasil. Já muitas empresas falam que, olha, nós temos que gerenciar o resíduo, nós temos que beneficiar. Nós aqui da nossa empresa, nós já temos essa prática porque é um controle de qualidade nosso. Tanto é que nós temos o selo ali e tudo mais, porque a gente criou essa cultura dentro da nossa empresa. E o mercado pratica bastante isso, Sim. mas assim, o que vocês estão fazendo, vocês estão mudando o hype do negócio. Sim, Vocês estão meio que se colocando ali, falando, olha, gente, nós viemos para inovar e criar uma forma de demolir, que não é demolir, que é desmontar. Exato. E só para a gente alinhar sobre a certificação True Zero Waste, a obra ela tem a certificação LEED Platinum, né? LEED Platinum. Nós estamos buscando a certificação LEED Platinum, estamos buscando a certificação True Zero Waste. A True Zero Waste é realmente a certificação que é uma inovação completa no mercado nacional e americano, aí, América Latina. E a gente tem a meta de 97% de desvio, mas não só nesse período da desmobilização. A gente tem a meta de 97% de desvio durante todo o projeto. Então, o que está saindo agora, a gente está em um processo de gerenciamento desses materiais. Então, a gente vai lá, faz a desmontagem, tira o carpete, tira o piso vinílico. Rastreabilidade de tudo que a gente está fazendo. Estamos fazendo rastreabilidade. A gente desmonta tudo isso, a gente separa esse material, isso, claro, está sendo separado de acordo com as resoluções do CONAMA, por cor, por classe. A gente leva isso para a nossa estação de pesagem, porque nós temos uma balança, a gente tem uma balança de 1 tonelada na obra, com impressora, que solta uma etiquetinha. Etiqueta tudo. A gente etiqueta tudo, isso vai ser gerenciado através de relatórios. E, para nossa surpresa, assim, a primeira semana que nós pesamos todos os materiais que saíram da obra, a gente pesou mais de 10 mil quilos de material. Lá vai ter uns 20, acho que uns 15, 20 mil quilos vai ter lá. Eu acho que até um pouco mais, Bruno. Pela metragem da obra, pela quantidade de material que já saiu, a gente já ultrapassou 10 mil agora. Sim. E a gente tem todo o gesso ainda para gerenciar. Ah, tem o gesso. Tem o gesso, tem os perfis metálicos, tem tabica. Então, a gente vai passar tranquilamente os 25 mil quilos. Uma pergunta, o gesso, né, que é a pergunta que não quer calar. E a gente começou esse processo lá e conversamos sobre isso. O que você pensa sobre o gesso? O que você pensa em fazer com o gesso lá? Então, primeiramente, estudar a possibilidade de uma reutilização. Porque a gente sabe que o gesso é um elemento extremamente contaminante. Né? Ele não pode estar ali cruzado com outros materiais na obra também, porque ele contamina. Sim. Então, o nosso tratamento do gesso ele é muito especial, a gente separa muito bem esse material. Né? Então, a gente adotou até um cronograma de desmobilização diferenciado, que a gente está tirando o gesso por último, para que a gente tenha menos contaminação desses materiais. Para ele não poder misturar com os materiais Sim. ali e acabar estragando os outros materiais. Exatamente. Então, a gente vai tratar o gesso por último. Né? Então, o que a gente está fazendo? A gente separa esse material, viabiliza aí a reutilização, porque a gente tem a ambição também de reutilizar todas as placas que forem possíveis, para poder desviar o máximo de material possível, até da reciclagem, porque a gente vai mandar esse material para reciclagem, ele vai ser reciclado e vai voltar para a indústria, para reutilização da indústria, para fechar o ciclo ele para reutilização. Isso. Ô, Thalita, e deixa eu te perguntar, o cliente, ele tem essa ciência do que é esse processo ou ele te contratou porque ele falou, eu quero fazer uma retrofit aqui e tudo bem, eu quero só que entregue um escritório novo para mim porque eu sou a Mastercard? Então, a impressão que a gente tem, nós não temos tanto contato com o cliente, porque nós temos uma gerenciadora aí que faz toda essa comunicação, interlocução entre nós e a Mastercard, que é a Cushman, né? A Cushman, sim. A Cushman está trabalhando com a gente também nesse processo. Então, o que a gente observa é que sim, eles têm ciência e eles querem muito essa certificação, né? Isso parte até deles, a necessidade, e eles querem realmente isso. Isso já funciona para eles lá nos Estados Unidos, que é onde fica
uma Eles já conhecem o já processo, conhecem o então. processo. Então eles vieram com a cabeça dos Estados Unidos falando assim, ó, vamos praticar isso no Brasil, que é um selo de qualidade deles. Exato, exato. Então, a gente está saindo na frente, está inovando isso com esse selo, né? Uhum. Com essa certificação, e está sendo super desafiador, mas a gente está tendo boas experiências, Sim. né? As pessoas, elas têm abraçado muito isso, como o pessoal do time da Sierra viu, nós fazemos o onboarding. Então, todas as terças e Eu vi que eu tô no quintas-feiras, grupo lá toda noite, assim, duas, três vezes, ontem teve, né, se eu não me engano. terça e Eu vi que quinta. tinha uma galera lá, hein? Tem. Você faz um DDS ali? A gente faz um board, um treinamento, na board. realidade. A gente desenvolveu um material de treinamento baseado aí em normas de segurança do trabalho, gestão ambiental, sustentabilidade, o LEED e as regras do True Zero, porque a gente tem algumas regras que são específicas para o True Zero, e eu vou comentar isso mais para frente, porque eu acho que são coisas interessantes para a gente falar. E a gente criou esse material para poder treinar realmente o pessoal. E o que a gente busca, Bruno, em primeiro lugar aí com esse onboarding? É mudar o olhar das pessoas para os materiais. Por isso que a gente não chama de resíduo, a gente chama de material. Então. A gente quer mudar essa cultura, porque o que... Você quer trazer um aculturamento, na Exato, verdade. exato. Porque o que a gente conseguiu enxergar durante esse processo com a Arapoti, com o LEED, com a Kushma, com a própria Master? A gente já conhecia de material, já sabia como funcionava, mas a gente viu a necessidade, conseguiu enxergar que a gente precisaria de um engajamento maior das pessoas, o entendimento delas de que o que não serve para uma pessoa serve para outra. Né? O que é resíduo, o que é lixo para alguém, é material para outra pessoa. Eu tenho uma cultura lá na nossa empresa, por isso que a gente criou o selo 360, que tudo na minha vida tem que passar, tudo tem que transicionar. Então, assim, quando eu comecei a falar de beneficiamento de materiais, de reaproveitamento, de reaplicação, é porque, assim, olha a minha cabeça. Eu entro num edifício que tem uma história, que foi uma história antiga, aí eu mudo a história desse edifício e a minha história vai embora. E alguém recebe essa história. Então é uma troca, né? É uma Exato. troca de energia. Quando você vai demolir algo, é porque algo já se concluiu ou vai se concluir. E quando você demole, você deforma uma história. E aí você constrói uma nova. Exato. Então, a desmontagem, como você disse, para a gente que está aí no segmento da demolição, é uma transformação. E o que você está dizendo é muito verdade. Por exemplo, eu tenho algumas práticas na empresa. Por exemplo, a gente tem estoque, né? Nós temos que tirar da obra, nós temos que estocar. A gente faz o romaneio e tudo. E às vezes, quando eu estou com muita coisa estocada, eu dou. Sim. Eu chamo uma galera, faço uma ação social na periferia e faço uma doação. Portas e janelas é o que eu mais adoro fazer. Assim, a galera que às vezes tem um serviço comunitário, eu pego lá, encho o caminhão, mando um caminhão meu, vou lá, não faço foto, porque não é questão de se propagar, mas vou lá e falo, ó, porque tem muita gente que precisa disso, né? Sim, tem. Isso é algo que eu sempre pratiquei. Por isso que eu digo pra você que nada é por acaso, né? Nós encontramos Nada as por acaso. energias. Isso é algo. Eu tava até conversando ontem, o Luiz e o Rodrigo estavam na obra. A gente estava fazendo uma reunião de alinhamento. Você conheceu o Rodrigo? Conheci. Gente boníssima ele, né? Super simpático. Super simpático. E nada por acaso. Sim. E eu sempre tive essa cultura. Uhum. Isso sempre foi uma dor para mim. Sim. Ver um material que ele tá completamente novo. Isso ir pra caçamba. Isso me batia assim. Eu ficava muito triste de ver o material. Porque eu tenho um olhar pro social. Sim, claro. E eu sabia que tinham pessoas que precisavam. Né? É importante ter esse olhar. Isso também é sustentabilidade. Sim, isso também é sustentabilidade. Então, eu sempre tive ações de retirar esses materiais que não seriam aproveitados para fazer essa doação justamente para pessoas que precisavam. Pessoas, até estava comentando com eles isso ontem com o Rodrigo, pessoas que passaram por enchente, por incêndio, né? Então, eu sempre tive esse olhar. Igrejas que estão se formando, ONGs que estão nascendo agora. As igrejas fazem um trabalho muito legal, independente da religião ali, se é católica, cristã, espírita, enfim. O que eles fazem, cara? Eles fazem um acolhimento, eles trazem de novo uma esperança de melhoria, sentimento de espírito ali para as pessoas através desse trabalho. Por exemplo, roupa, ação de roupa, ação de alimentos. E essa ação de casa. Eu tenho um negócio que eu tô querendo fazer, mas eu não vou falar aqui, que é um segredinho. Que nós temos um projeto social muito legal e eu vou te falar depois, na hora que a gente parar aqui, eu vou te falar sobre. E a ideia é levar para uma igreja, porque assim, a gente tem demanda, a gente tem trabalho, a gente é do corporativo e a gente não quer estar no front ali, a gente quer ser tipo assim, um apoiador da causa. Sim. Mas assim, o que a gente pode fazer é usar o material em prol disso. Sim. Já teve vezes, Thalita, só para você ter ideia, que a pessoa foi lá comprar material meu
e eu vi que ela não tinha condições de pagar por determinado material. E eu falei assim, olha, leva para a senhora aí uma porta a mais, uma porta a menos. Um negócio de demolição não vai mudar o negócio. Eu adoro ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas, né? Exato, e muda, né? Muda. Muda a situação que a pessoa Sim. tá. É uma gratidão que as pessoas têm muito grande, né? Mas E isso, ver a pessoa feliz é o que mais me Sim. faz feliz, Bruno. Mas me diz uma coisa. Tudo bem, entendemos o processo do selo, que é o Lead Platinum ali, que é o Isso, o melhor, Waste e o Lead Platinum. que é o melhor selo do mundo aí, do mundo da construção. Fora o desmonte, qual que é o desafio de construir para uma empresa igual a Master? O desafio de construir, eu acredito que é fazer essa ponte, esse entendimento de todas as informações. E pessoas, né? Acho que pessoas, quando estão envolvidas muito perto em um processo, sempre vai ser o maior desafio, Bruno. Pessoas, Treinamento de lidar pessoas. com pessoas é algo desafiador. Sim. Não é impossível, né? Não é difícil a ponto de se tornar impossível, mas é bem desafiador. E eu acho que o alinhamento de todas as informações, não deixar nada solto, sabe? Porque como a gente visa, e a nossa ambição é muito grande, né? Essa meta é super alta de desvio, a gente não pode deixar nenhuma ponta solta. Então, o maior desafio é alinhar todas essas pontas, que todos estejam na mesma página, porque a gente também tem um grupo grande de pessoas. A gente tem a Arapoti, que é uma das pessoas envolvidas no processo, um dos times envolvidos no processo. A gente tem a nossa consultora do LEAD. Aquele processo ali está envolvendo o quê? Umas 150 pessoas? Você fala só da parte administrativa, né, e gerencial. Só da administrativa? Só administrativa e gerencial está envolvendo a Arapoti, a Moara, que é a nossa consultora interna, a B5, a Cushman e a Mastercard. Então, isso é o processo de gestão. Caraca, Aí nós temos ali, no pico de pessoas, quando a gente for no pico de pessoas daquela obra, a gente está calculando umas 200, 250 pessoas naquela obra. Ô, louco. Então, não parece. Não parece. Olha, agora, na desmobilização, a gente tem todo dia 35, 37 pessoas, 40 pessoas. Isso sem contar o time da B5. Que está lá internamente fazendo todo esse gerenciamento. Todos os dias trabalhando no operacional e na parte do gerenciamento. Caramba, não parece. Não parece. Mas por quê? Porque o andar é muito grande, né? É uma laje gigante, né? É uma laje muito grande. É uma das lajes mais famosas de São Paulo hoje, né? Rocha Verá é. Rocha Verá é uma das mais famosas. Eu passava na Marginal ali e tal, mas é até um prazer pra gente participar da obra de vocês. Mas assim, depois que eu saí de lá, eu falei, eu acho que eu tô num bom prédio. Você tá num excelente prédio, um excelente endereço. É um excelente certificado. É um excelente certificado. E agora falando um pouquinho sobre as proibições, né? Para nós que fazemos obra, mesmo sendo sustentáveis, né, no nosso processo, a gente tem algumas regras aí que, quando a gente fala para as pessoas, né, se surpreendem muito, porque é uma obra que não tem papelão, Bruno. Então, cara, é verdade, não tem papelão. Não tem plástico na obra. Não tem plástico, é verdade. Não tem fita crepe. Para quem trabalha com obra, para quem é do nosso nicho, a gente fala com a pessoa, mas como que vocês estão trabalhando? A gente está trabalhando sem papelão, sem fita crepe, sem plástico. Como é que você está embrulhando aquilo? Então, o plástico que a gente está trabalhando, ele é biodegradável. A gente trouxe de Santa Catarina, para você ter uma ideia, o plástico para a gente poder utilizar. Biodegradável. A gente está utilizando lá, a gente só trabalha com material biodegradável. E tudo que a gente consiga reutilizar, reciclar e redestinar depois para um segundo, terceiro, quarto uso. Né? Então, por exemplo, para fazer toda a proteção de hall do elevador, a gente está utilizando o Protege Piso. Eu vi. Que é um material, ele é clicado, ele é emborrachado, ele parece um legozinho, você vai montando e desmontando. E ele é trocável, né? Trocável, totalmente, você consegue trabalhar muito tempo com aquele material. E o pessoal da Protege Piso, geralmente, utiliza plástico para poder fazer essa instalação. E a gente alinhou internamente com o pessoal e falou, olha, a gente não pode usar plástico, isso aqui é uma obra que é zero plástico. Isso foi uma ambição até da própria B5, porque a gente poderia usar plástico biodegradável. A gente poderia usar biodegradável. É uma prática legal, sustentável. Exato, mas a gente falou, não, a gente não quer. Que é zero plástico. Zero plástico e zero papelão. Que é outro desafio. E a gente está indo muito bem, né? E para essa proteção de piso, a gente pediu para o pessoal usar Bidin, que é aquela manta. Eu vi. Geotêxtil. Então, que eu uso muito. Sim, é algo que também vai para o lado sustentável. Sim. A gente está utilizando para proteção do hall dos elevadores, para as paredes em específico, todo painel naval.
Então a gente colocou painel naval que vem de outras obras da B5 e que vão para outras obras São da B5. reaproveitáveis ali. Estão reaproveitáveis. Se você olhar o painel naval, ele tá cheio de buraquinhos. Eu vi lá. Por quê? Porque já vem de outros lugares, né? Sim. Então a gente é uma obra assim, Então, assim, zero placa, zero papelão e zero fita além de crepe. vocês terem esse trabalho técnico, consultivo e de acompanhamento, vocês também vocês qualificam o material da antiga obra, então vocês meio que também fazem a Sim. operação braçal ali Sim. de estruturação do negócio. Sim, isso é uma prática da B5, né? Nós, como engenheiros, gestores de obra, nós temos um book de canteiro. Isso começa por aí. O book de canteiro ele é composto de vários materiais que nós fazemos gestão à vista na obra. Sim. E que a gente reutiliza em várias obras. Então, isso é praticado dentro da B5. Tapume, que é reutilizado, é praticado dentro da B5. Sim. A B5 já tem esse olhar para o sustentável, né? Sim. Isso é fantástico, é interessante, porque dentro do corporativo isso é muito raro. Agora, um item que eu queria trazer aqui para o nosso papo, que eu acho que também é super interessante, Sim. impacta muito o meio ambiente e é uma surpresa, é o copo descartável. O copo descartável. Porque na nossa obra também não tem copo descartável. Como é que tá fazendo lá? Eu não prestei atenção no dia que eu fui lá. Bruno, a gente criou uma política ambiental para os nossos fornecedores. A gente criou uma política ambiental e a gente criou o kit sustentável. Então, cada fornecedor... Ele recebe o kitzinho. Isso, ele fornece para o seu colaborador o kit sustentável, que é a garrafa... Vou mandar o meu lá, então, da Ciarra, que eu Manda para mim, mandam para mim, hein? Olha, Aí, manda Bruno. um kit para mim para fazer propaganda da Ciarra lá. Então, o que eles fazem? Eles fornecem a garrafa, fornecem a xícara ou copo para a pessoa tomar um café, a marmita e os talheres. Porque dentro da política, a gente está trabalhando com esse conceito do kit sustentável, então só pode entrar se for reutilizável. Então o cara tem que ter o kit dele de alimento. Tem que ter o kit de alimento. É uma coisa justa. Aí você tem um lugar de lavar o recipiente ali. Tem lugar de lavar, tem a área de alimentação, que é uma área super estruturada. Super estruturada. Super estruturada. Então o pessoal tem o micro-ondas para esquentar comida, tem a mesa para se alimentar, tem a bancada para deixar os copos, deixar as garrafas. São boas práticas, né? Sim, são boas práticas. E a gente está trabalhando também com um conceito de pré-moldado dentro da obra. Isso é modular. A gente chama de pré-moldado. E de corte inteligente. A gente trouxe esses 3 conceitos que são principais da nossa política ambiental. Kit sustentável, conceito de corte inteligente e de pré-moldado. O que seria o corte inteligente? Corte inteligente é algo que é muito simples, mas que às vezes as pessoas não prestam atenção. É você você medir 2 vezes e cortar uma só, para você não perder material. O que acontece muito na obra? A pessoa está com pressa, ela vai lá, mede errado, corta uma peça. Aí mede errado, corta outra peça. Aí remenda a peça. Remenda a peça. Aí você estraga material. Você estraga material, você tem perda de valores monetários, produtividade, retrabalho. Fica feio, né? Fica feio. Então a gente está trabalhando isso dentro da política ambiental. Conceito de corte preciso e o conceito de pré-moldado. Legal. O conceito de pré-moldado é a pessoa levar exatamente o que ela precisa utilizar na obra. Isso a gente está trabalhando para gesso e a gente está trabalhando para ar-condicionado. Ô, Thalita, lá na nossa organização, na nossa empresa, a gente tem uma política assim, ó. Tem a política do prazo, né? Então, assim, a gente sempre... Você viu que você pediu um cronograma lá, a gente vai cumprir ele. Sim. E aí, se a gente consegue melhorar o processo, a gente tem uma política de bonificação. Olha que legal. Então, assim, o colaborador que trabalha com a gente, ele não é só um CLT que ganha somente um salário. Nós estamos praticando algo que melhora a vida do cara, né? O engajamento, né, do cara. A gente cria pequenos processos dentro do próprio processo de execução que fala assim, olha, se você evoluir isso, se você, por exemplo, eu tenho uma política lá que é assim, ó, eu tô criei uma política agora com a minha diretora, a minha head de produto lá, que eu falei assim, olha, se os meus operadores não ralarem as minhas máquinas em tantos meses, ele tem um benefício. Qual que é o benefício? Uma premiação. Nossa, que legal. E nem sempre é dinheiro. A gente está querendo criar uma política agora de pacote de viagem. O colaborador foi o melhor cara do ano, que ele cuidou melhor do melhor equipamento. Por exemplo, eu dou uma máquina nova para ele lá, vou lá, compro na fabricante e entrego na mão dele. Ele ficou o ano todo sem ralar esse equipamento porque ele foi cuidadoso e o material de FPS ele desgastou o menos possível, porque o material de FPS é unha, é parte de embuchamento ali, a parte ferrosa da máquina. E ele preservou isso. Nós vamos fazer uma política dele ganhar um resort para ele estar com a família dele, porque isso é sanidade mental para ele também. Sim. Então a gente acredita muito nisso, que não é só o reaproveitamento, mas assim, a melhoria do processo interno.
Por isso que chama obra inteligente, entendeu? É política de boas práticas, Política né? de boa prática. Isso é maravilhoso, isso é muito importante. Sim. Como técnica, eu vou dizer para você que é muito importante para a saúde mental das pessoas. Claro, e todo mundo gosta de trabalhar limpo, né? Sim, gosta de trabalhar limpo e trabalhar feliz. Bruno, a gente trabalhando feliz, assim, a gente produz muito mais. Sim. A gente trabalha satisfeito, a gente sabe que a gente está fazendo algo bom, não só porque a gente vai ter o nosso salário no final do mês, a gente está Sim. fazendo algo bom porque a gente está fazendo algo bom para o nosso cliente, Exatamente. para as pessoas que estão na empresa. Isso é fundamental. E isso a gente, agora falando um pouco da B5, a B5 tem muito, sabe? Bom. A gente trabalha, é uma empresa feliz. A gente Eles fala são que a gente... novos no mercado? A gente tem 3 anos. 3 anos de mercado. 3 anos E de os mercado. donos são novos ou são... A gente fala que o mais velho é o Tijolo. O Tijolo, ele fala, eu sou 40 a mais, mas é super jovem. Ele deve ter uns 41 anos, Caramba, mais ou ele menos. é novo, hein? Os meninos são super jovens. Eles estão na casa dos 30 aos 40, assim, não passa disso. Legal. Temos 3 anos de mercado e a gente concorre hoje com as maiores empresas aí Muito que tem bom. 40, 50 anos de mercado. Mas são boas práticas. São boas práticas. Então a gente trabalha feliz, a gente não perde a oportunidade de fazer uma festa. A gente vai ter mesmo essa semana o Start Point, que vai ser um evento que a B5 faz todo ano para falar sobre as... que a B5 faz... Esse evento a B5 faz para falar sobre as metas do ano, que vai entrar, enfim, que vai iniciar, sobre tudo que passou o ano passado, enfim, presentear as pessoas, falar sobre as novas ideias, tudo que vai ser implementado. Você tem uma boa política lá. A gente tem uma boa política. De abraçar o colaborador ali para eles. Um dos pilares da empresa é o olhar humano. Olhar humano. O olhar humano. Oh, legal. A gente trabalha muito com tecnologia para a construção civil, isso, assim, ajuda muito a gente em todo o processo de gestão e o olhar humano, assim, são coisas que é o que mais chama atenção e o que eu mais divulgo sobre a B5, porque é o diferencial que a gente tem no mercado corporativo, Muito porque bom. eu já trabalhei em outras construtoras no mercado corporativo e eu nunca encontrei uma empresa tão humana quanto a B5. Sim. Ô, Thalita, falar de quem é bom é fácil, né? Agora, não precisa falar nomes, mas assim, você é uma pessoa que tem 10 anos aí, até mais do que o mercado. Eu queria que você me falasse uma experiência ruim sua aí dentro de, sei lá, dentro de um processo que você passou, falando assim, olha, Bruno, tive uma operação minha que foi muito difícil, uma coisa que te marcou, não que te traumatizou, porque você é uma pessoa que eu vi que não tem traumas. Você gosta de desafios. Olha, eu tô passando bem essa impressão. Gente, ela é super empolgada, tá? E na verdade, ela é empolgada ao extremo, assim, ela entende do assunto e manja. Mas eu gostaria que você falasse assim, ó, durante esse período todo, pode ser até na época de estágio, lá na época de faculdade, algo que, tipo assim, falou, nossa, eu acho que eu não consigo melhorar isso, ou isso tá me travando, enfim, uma má experiência aí do mercado. Olha, eu já tive algumas más experiências com cliente, Sim. assim, não por conta de gestão, mas processos que pessoas não conseguiram levar em frente, e eu era muitas vezes acionada para retomar o relacionamento com o cliente, sabe? Melhorar toda a gestão, fazer a entrega daquela obra, fazer a entrega do processo, melhorar o processo. Fazer ali o databook. Fazer o databook, fazer o closeout de entrega da obra. E eu já tive algumas experiências ruins, né? Bem, eu diria até entrando no âmbito de caráter mesmo, né? Sim. É o que eu falo, trabalhar com pessoas é desafiador, é muito difícil, são né? opiniões diferentes, né? São mentes diferentes, criações diferentes. E isso é algo que a gente tem aprendido muito dentro da B5. A B5 é uma empresa que nos ensina muito sobre pessoas, né? Sim. E eu tenho aprendido muito. Mas eu acho que o que foi mais difícil para mim foi isso. Tratar com pessoas por causa desse contexto diferente, por causa de visões diferentes e caráteres diferentes, sabe? Características humanas diferentes. Diferentes. Sim. Isso foi bem Isso é desafiador. desafiador. Assim, ó, eu não tô mais no operacional front, né? Você já percebeu. Eu, graças a Deus, foi uma coisa louca, assim, a nossa empresa é pequena, só que eu sempre comecei a ver que os grandes escalas de mercado, eles estavam ali na parte estratégica. E aí eu falava assim, cara, mas como que eu vou virar estratégico se o meu negócio é trator, se o meu negócio é dia a dia, se o meu negócio é quebra-quebra? E eu consegui fazer um processinho interno ali da minha empresa e as pessoas começaram a enxergar isso. Mas assim, quando eu era 100% operacional, uma das coisas que me nojava mesmo era a falta de comprometimento ali, às vezes, do seu cliente com você, em vários aspectos. Às vezes o cara te prometia te entregar determinada área para você operacionalizar, você fazia uma mobilizada, aí chegava lá, o cara mudava tudo, sabe? Eu tive clientes chatos no nível assim, ó. Ele me ligava e falava assim, ó, preciso que você põe 30 equipamentos na obra para você fazer essa operação em 2 meses. É uma força-ataque, força-tarefa.
Cara, a gente fazia toda essa operação, aí chegava lá, o cara ia lá e ia passar SPDA no meio da obra e Nossa, parava meu mobilizado. Ele não se preocupava se eu ia tomar um mobilizado meu de Deus. custo. Então, assim, eu tive muito desgaste quando eu tava no operacional e eu briguei com muita gente. Eu sou um cara extremamente gente boa, mas eu sou um cara extremamente explosivo quando eu tô na minha, Na sua assim, razão. não é nem a razão, assim, o que que eu posso te dizer? Se eu combinar algo com você, Combinado não sai caro. então, aí assim, eu tive muito embate. Eu fiz alguns grandes projetos junto com o meu pai lá na empresa dele, fiz aqui na minha empresa. Aí quando eu percebi que isso daí eu não ia ganhar da galera, porque era questão de cultura e caráter, eu falei, peraí, eu preciso absorver isso de uma forma leve, vim aqui pro estratégico Sim. e treinar meu time pra não ser igual eu sou. Porque eu era explosivo. Eu era o cara que queria brigar, e não, não tá errado, tá errado, tá errado. Então, assim, era um defeito e qualidade. Aí eu entendi isso, eu me vi no espelho e falei, peraí. E hoje eu não tô mais, cara. E eu lembro que na época que eu era do operacional mesmo, eu era muito irritado com um cara que não cumpria, cara que não pagava. Tem muita galera que não paga. Tem. Atrasa, acaba atrasando o pagamento, enfim. Sabe, cara desonesto. Então, assim, e uma outra coisa também, acho que é legal a gente falar disso aqui. Eu sempre fui um cara compromissado, assim, ó. Você falar, Thalita, eu vou demolir esse prédio aqui pra você, vou desmontar. Cara, eu não consigo dormir se eu não te Eu também não. cumprir o que eu te prometi. Se você tá sendo honesto comigo ali, se você tá se cedendo a sua parte, a minha contrapartida é te entregar o melhor. Então, eu acho Exato. que o mercado, ele vai pegar uma tendência de fazer coisas que vocês estão fazendo, a B5 está fazendo, de criarem esses mecanismos de controle para tirar essa galera que é meia louca do mercado, sabe? Eu acho isso importante também. Lidar com pessoas é muito desafiador. Sim. E a gente precisa aprender a lidar com as pessoas, Bruno. Eu também tinha essas características, mas foi algo que eu fui tratando. Sabe quando você vai. A gente A é pessoa novo. fala, a gente vai evoluindo. Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais calmo. A gente vai entendendo sobre inteligência emocional e a gente começa a tratar as nossas emoções Sim. e canalizar elas para onde elas precisam ser utilizadas da forma certa. Gastar energia não onde tem que Gastar ser energia. gasto. Incrível que na obra anterior que eu entreguei, eu falava exatamente, falei, gente, eu não quero perder tempo com isso, eu quero gastar energia onde precisa ser gasta. Então vamos focar. O que a gente precisa fazer? O que é urgente? O que não é? Então, gastar o nosso tempo e as nossas emoções Sim, onde elas precisam ser gastas. Porque a nossa explosividade, ela é requisitada. sim, Dependendo da situação, a gente precisa ser explosivo. sim. Né? Depende da situação, não. Olha, o meu último projeto que eu fiquei no operacional mesmo foi uma indústria balística, não vou falar o nome aqui porque eu não posso. Era desumano o tratamento dos caras com a gente. Nossa. Nós não podíamos operacionalizar porque tinha um explosivo tinha um pó altamente explosivo e de hora em hora eles tinham que molhar o lugar porque só o fato dele secar explodia. Cara, a galera toda armada, tudo bem, eu até não acho errado estar armado porque é um centro balístico, eles produziam munição e assim, a gente não conseguia trabalhar, não podia usar telefone, nós estávamos num raio Nossa. de 5 quilômetros De da distância. portaria. Se quebrasse um equipamento lá, a gente tinha que sair andando pra Meu arrumar um táxi pra Deus. subir, pra... Cara, desumano. É desumano. Aí eu falei assim, não, gente, isso daqui... Aí eu comecei a pensar assim, ó, você me chama pra trabalhar pra você, igual eu tô indo lá fazer o trabalho da Mastercard. Se você não respeita o meu processo de cultura, eu não sou obrigado a me encaixar no seu. Com Nós certeza. temos duas empresas, É. a sua companhia e a nossa companhia. Se nós não entendermos que existem divergências, mas elas são controláveis, não faz sentido a gente trabalhar junto. Não, não, mas o que eu falo, né? Sempre com os estagiários, trocando experiência com as pessoas. Aí é um bate-papo, Bruno. É um O bate-papo. que faltou dessa empresa na qual você trabalhou? O cara fazer um alinhamento com você e falar, Bruno, ó, vamos viabilizar a ida de vocês, no caso disso acontecer, prever cenários, Prever cenários. fazer um desenho, entendeu? Bem detalhado, para que vocês não ficassem nessa situação. Sim. Isso é algo que a gente faz muito. Então, a gente prevê cenários, a gente senta, a gente bate papo, como eu conversei com você, e faço isso com todos os fornecedores. Você faz, eu vi que você gosta, Eu né? falo muito com todos os fornecedores, eu levo os fornecedores na obra, eu falo com o fornecedor, trabalha comigo do início até o fim. Então, a gente tem reuniões de alinhamento semanal, eu converso, eu ligo, faço call, tiro as dúvidas, porque eu quero que o processo seja o mais tranquilo possível para todo mundo. E eu vejo que você conhece todo mundo no campo Todo lá. mundo, eu ando, converso com todo mundo, eu quero conhecer as pessoas. Claro. Sabe por quê, Bruno? Eu falo que o material mais importante que tem é humano. O ativo mais importante de uma O empresa é o humano. o mais importante é humano. Por isso que eu falo, eu encho a boca para falar mesmo no nosso onboarding, para as pessoas tomarem cuidado, porque a gente quer que eles voltem para casa da mesma forma que eles chegaram, né? Então, porque o ativo mais importante é humano. Sem pessoas você não faz nada. É uma das coisas que eu falo lá na nossa demolidora, na Seara.
Graças a Deus a gente nunca teve um acidente de trabalho. Já tivemos incidentes bem pequenos e assim, a gente é muito preocupado com a vida humana. Exato. Porque assim, o projeto pode ser milionário. Se um colaborador meu me machucar, acabou toda a minha marca, que eu venho falando dela constantemente. Você viu que eu gosto de falar de marcas, Sim. que eu valorizo marcas. Então, assim, você pode construir uma marca muito forte, mas para ser destruída É em é uma segundos. emoção. Exato, exatamente. Nós estamos a uma emoção de jogar De tudo perder pelo ar. tudo, exatamente. Então, eu falo isso para as pessoas. Ao longo do tempo, né, que eu desenvolvi essa inteligência emocional, eu consegui desenvolver essa forma de tratativa com os fornecedores, com as pessoas no canteiro, de leitura das pessoas. Então, eu consigo chegar na pessoa e falar: olha, você está bem, você não está bem mesmo? O que a gente pode fazer para ajudar que o processo seja mais leve hoje? Então, eu tenho essa tratativa com todas as pessoas. Geralmente, os fornecedores que trabalham comigo, eles não fazem só uma obra. Fazem Todo vários. mundo quer trabalhar Olha, isso é comigo. bom porque a gente chegou agora. Todo mundo quer trabalhar porque a gente tem esse processo, a gente quer que seja leve. Eu falo que não pode ser bom só para um lado, tem que ser bom para todo mundo. É recíproco, né? Exato. Ô, Thalita, e deixa eu te falar, né, tirando um pouco o gancho agora do nosso grande case de sucesso que vai ser, e a gente vai entregar com o maior carinho para vocês, você vai passar por isso, com certeza você vai levar a medalha de honra, o mérito. E o que você vê agora para os próximos passos da demolição que vai virar desmonte? O que vai acontecer com essa tendência que vocês estão trazendo com os grandes players, por exemplo, que quando você for fazer uma nova apresentação de onboard para um novo projeto, todo mundo vai pegar esse hype aí e falar, opa, temos uma boa empresa. Então, o Sim. que você acha que vai acontecer nas obras corporativas que vocês praticam dos grandes escritórios, das grandes companhias? Você acha que isso vai tendenciar mesmo? Ou você acha que Eu isso é acho, um Bruno. surf? Não, eu acho que vai tendenciar. E eu falo para as pessoas sempre no onboarding que elas têm que saber onde elas estão se metendo. Porque nós estamos criando as novas bases da sustentabilidade da gestão ambiental para a obra corporativa no Brasil. É isso que a gente está fazendo. Nossa, tô até com medo que vocês vão pôr a gente no quadradinho. A gente está traçando esses passos, né? E a gente está abrindo o caminho para isso. Porque a gente tem sustentabilidade, mas a gente não tem o True Zero Waste no Brasil ainda. Então, a gente está trazendo coisas que são muito novas, como todas essas que a gente mencionou e outras também que eu não mencionei aqui, mas Sim. que ao longo desse processo, se a gente ter oportunidade, eu gostaria de expor para vocês e para todo mundo. Claro. Porque é algo que eu observo, quando a gente trabalha em um processo como esse, a gente muda o olhar para muita coisa. Muda a cultura para muita coisa. Então, realmente, eu acredito que a gente vai mudar o olhar das pessoas e esse mercado das obras corporativas sobre a questão ambiental e sustentável. Cara, muito inteligente da Bifire. Se posicionou muito bem no mercado, assim. Eu não conhecia vocês, eu falo, confesso. Eu conheço você por conta desse projeto maravilhoso que a gente está fazendo. Mas, assim, vocês têm um nível de qualidade muito bom. Porque eu trabalho com muita gente do mercado. Eu trabalho desde o cara que quer demolir uma casa porque ele tá com problema de invasão, Nossa. ao cara que quebrou uma massa falida lá multimilionária, que é uma indústria de todos os segmentos, de milhões de metros quadrados, com milhões de características. Por exemplo, a gente já demoliu indústria química, farmacêutica, automotiva, enfim. E eu sei, tipo assim, eu vejo que vocês entraram nesse mercado, vocês foram muito nichados, vocês acertaram no nicho, vocês estão num produto muito bom. E, cara, vocês vão. Se vocês conseguirem concluir com o êxito que eu acho que vocês vão conseguir, pouco que eu tenho de experiência, vocês vão ter um portfólio muito forte. Você já tem um portfólio legal. E vocês vão conseguir entrar em muitas mesas boas. Assim, vai virar um negócio maluco. A Bifire vai virar uma empresa muito grande. É isso que a gente pretende, Bruno. A gente não só tem, a gente tem um nível de comprometimento absurdo, a gente que trabalha na B5. É por isso que o crescimento foi tão, assim, meteórico. Foi Sabe? explosivo ali. Explosivo, porque a gente tem um corpo técnico maravilhoso, um corpo de coordenação, diretoria, enfim, temos uma empresa muito bem estruturada, né? E a gente todo mundo que você chega na B5 é muito comprometido. Sim. Há uma sinergia muito grande. É o intraempreendedorismo. Isso, a gente é muito, muito, muito ligado, assim, os setores. Então, isso é muito difícil dentro do mercado corporativo. É muito difícil. Ele é meio que competitivo entre eles. Exato, entre as pessoas exato. ali. Isso não existe, a gente não tem essa competição, a gente tem a colaboração. Isso é algo que é muito disseminado entre a gente. Sim. Isso levou a crescimento meteórico e levou a gente a conseguir estar nessas mesas que já estamos hoje e conseguir, por exemplo, entrar num processo de concorrência e ganhar a Mastercard dos maiores players do mercado corporativo hoje. Muito bom. Né? A gente conseguiu graças a todo esse esforço em conjunto. Em equipe, né? Em equipe. É o que eu falo. Hoje eu tava assistindo um vídeo, eu vou até postar ele em breve. Por acaso, eu tava um amigo meu me mandou e eu tava com ele. Cara, engraçado as coisas, né? O processo coletivo, como ele muda tudo. Várias formigas
várias formigas carregando um besouro grande na parede em vertical. E você via, assim, tipo, o nível de esforço das formigas. Tinha uma tropa de formiga pra baixo, uma tropa de formiga pra cima e um monte de formiga carregando o bicho. A gente saiu pra tomar um café, quando a gente voltou, ela tava lá em Em cima. cima. Então, assim, gerou uma analogia pra mim ali na hora, que eu falei, olha só, como Deus mostra, né? A natureza mostra. Várias formigas trabalhando em coletivo conseguiram ganhar um grande gigante, que era o quê? O bichão lá. Então, assim, o trabalho coletivo, do meu ponto de vista, ele muda tudo. E quando você fala assim, nós temos um intraempreendedorismo, nós temos essa cultura, isso é time. É Isso daí time. é assim, é o CEO lá que teve um sonho, que às vezes nem ele sabia que esse sonho poderia ser realizado. E aí ele foi plantando cada uma sementinha, e ele foi regando, e vocês também regando. E assim, vocês estão onde que estão por conta disso, né? A gente é muito comprometido e a gente sempre fala, o cliente que está com a gente, Bruno, faz uma obra só. Ele fecha uma, fecha duas, fecha três, ele O pós-venda indica. é tudo. É o pós-venda, porque a gente tem um pós-venda também fortíssimo. A gente tem dentro da empresa um time só de pós-venda, para cuidar só dos nossos clientes. Um GS ali, A gente gerente de tem, sucesso. a gente tem o P4. Como que é o P4? Fala pra mim. P4 é super interessante, né? O P4 ele é composto por um time de arquitetura, de engenharia, de mestria, para atender todas as demandas de pós-obra de todos os nossos clientes. Olha que Então, legal. eles trabalham com pequenas obras e trabalham com essas demandas de pós-obra. Então, Thalita, eu estou aqui na obra, vocês entregaram a obra aí há 8 meses, 10 meses ou mais de um ano, porque a nossa obra ela tem um período de seguridade de um ano, como diz a legislação, mas tem um ano e um mês que a gente entregou, que vocês entregaram essa obra, mas a gente tem uma luminária aqui que está piscando. Você vai lá Aí eles, como nós trabalhamos com tecnologia, nós temos aí no closeout de entrega da obra, QR Codes. Então a gente vai, ministra um treinamento para o cliente, coloca QR Codes ali em áreas como técnicas. funciona e tal. Isso, Olha a que gente legal, tem, a gente faz legal. isso. Então a gente não abandona o cliente lá para ele aprender Você sozinho. fica ali na mesa dele. Como que funciona o quadro elétrico, todas as válvulas solenoides, joga isso no registros de QR Code? água. A gente coloca o closeout no QR Code Que e a top. gente coloca os atendimentos ao cliente também no QR Code. Você me deu uma ideia aqui, tá? Já A fiz, gente desenvolve isso depois. já tive um não tem insight, problema. já tive um insight. Legal. Então, eles entram lá, abrem um chamado, o time do P4 tem 72 horas para responder, responde, faz o agendamento e atende o cliente. Cara, Então, a que gente massa, tem, que massa, isso que massa. funciona absurdamente bem. Então, a gente tem Carinho, zelo. zelo. E a gente faz também, tem uma parte do P4 que faz pequenas obras. Então, o cliente está lá. Porque a gente tem cliente, Bruno, que fala, olha, eu tenho uma sala para fazer, mas Precisa eu tirar só... uma luminária. Uma luminária, eu tenho um forro, mas eu só confio que vocês façam esse trabalho para mim. Nós temos clientes assim, clientes grandes. Eu tenho uma sala, eu demoli, fiz todo o andar, mas eu tenho uma sala aqui que eu não mexi ainda, mas eu não quero outra pessoa, eu quero a B5. Aí nosso time de P4 entra em ação e faz esse trabalho para o cliente. Super exclusivo, né? Super exclusivo. Muito bom. É bem legal esse trabalho do P4. Assim. Se você quiser legal. conhecer, depois a gente pode marcar Não, um café quero na muito. Sabe o que você me B5. deu uma ideia? Eu vou falar, não vou falar aqui não, mas eu vou te falar depois. Eu vou usar o QR Code para fazer um outro entregável, mas não vai ser esse pós-obra, porque o meu quase não dá pós-obra, né, quando é demolição. Mas para deixar no próprio projeto dele um histórico do negócio. Sim. Então, meu social media, meu pessoal de marketing, eu vou devolver para ele. Eu tenho um entregável, né? Eu tenho Você tem um closeout também, tem um né? closeout com ali. todos os documentos. que inclusive é um mimo pro cliente, tem uma placa de Vou qualidade. ganhar um mimo, né, Bruno? Não, Olha. com certeza. Com certeza eu vou te levar pessoalmente. E eu vou pôr esse QR Code na caixa agora. Você me deu uma ideia maluca. Faz isso, é super Na legal. própria caixa ter o histórico. O que é isso? Eu faço RDO das obras, né? E eu faço os vídeos ali, a gente faz os vídeos com data, com as dificuldades. Eu gosto de mostrar até as dores que eu tive no caminho. Vou deixar o QR Code pra quando o cara receber, falar, olha, esse dia tal nós tomamos um puta de um imprevisto. Então gerar um histórico da história ali. Gerar uma história. Isso. Uma história Tudo. contada e eles conseguem acessar através do QR Exatamente. Code. E é legal Acho isso, que é super porque às vezes, por interessante. exemplo, você tá tendo a experiência de falar com a Ciarra. De repente, o cara lá que é presidente da companhia, da empresa de vocês, não tem a oportunidade. Você vai fazer a reunião de entrega do seu databook para ele, de todos os seus fornecedores, e falar assim, esse cara aqui trouxe a história do processo dele. E você pode pôr isso daí numa reunião de alinhamento, de planejamento, com de certeza. boas práticas. Exatamente. Você tá ali numa reunião nós temos que caracterizar nossos fornecedores. Esse fornecedor aqui tem esse diferencial. Eu acredito muito em marca, né? Eu Não sei se também. você acredita em marca. A gente também acredita. Eu acredito muito em marca, cara. Tanto é que o povo lá do escritório fala que eu sou doido. Eles falam que eu crio
produtos. Eu tenho um negócio chamado lá PPL, Produtos para Loucos. Eu começo a criar as coisas, isso daqui é um PPL. Olha que legal. É H de Hammer 360. Hammer significa marreta, 360 é esse processo sustentável. Que eu saio da demolição e vou lá na incorporação. Então, assim, eu gosto de criar isso e eu acredito que isso é uma coisa super importante pro cliente. Porque o cliente sente prazer em estar do seu lado. Eu acho sensacional, Bruno, e eu quero muito que você estreitar esse laço, eu quero muito que você vá conhecer a gente, Não, vá no nosso escritório, vá tomar um Vocês café. ficam onde? A gente fica na Brigadeiro Luiz Antônio. Nossa, vou com certeza. Vivo na Brigadeiro. A gente vai lá, leva o pessoal. Eu fico em Alfa aqui. Eu tenho escritório em Itatiba e Alfa. Não, vocês precisam ir lá. Mas eu vou muito, pode marcar. Com certeza, vai ser maravilhoso. Fala pra ele que vai um caipira lá. Só não fala inglês ainda. Mas assim, mudando um pouco do contexto e já tomando um rumo da conversa pro outro lado, deixa eu te perguntar uma coisa. Tirando os projetos corporativos que vocês estão fazendo, vocês têm intenção de fazer projetos, sei lá, horizontais ou obras públicas, atacarejos? Ou vocês só atuam nichado nisso? Não, a gente trabalha com obras do varejo, que a gente chama de obras de rua, a gente faz obras em shoppings, a gente faz hotéis. Shopping é difícil, né? Shopping é difícil, é bem desafiador, por causa de horário, enfim, toda essa gestão, essa interface aí com a administração do shopping. Mas a gente faz sim, nós não fazemos clínicas de estética também, inclusive a gente faz do chão, a gente faz fundação, e por isso que a gente tem que estreitar aí, porque vocês também trabalham com isso. Eu faço... Eu não gosto de fazer muito parte operacional de mão de obra, porque eu tenho trator, né? Eu sou o cara do trator. Então, assim, se envolver mão de obra e trator, tô dentro. Se envolver só mão de obra, como eu tenho uma empresa muito, muito agressiva nessa parte operacional mecânica, aí eu prefiro deixar meus parceiros ali, que são companheiros de estrada, fazer o operacional. Mas eu tô fazendo prédio hoje, pra você ter ideia. Que legal. Hoje eu tô fazendo prédio. A gente faz, ainda não fizemos nenhum prédio, mas a gente faz, por exemplo, tem uma obra que nós estamos fazendo nos Jardins, que a gente entrou, demoliu tudo. Olha, não cheguei, hein? Cheguei tarde. Chegou, mas a gente vai ter muita oportunidade, a gente fechou muita coisa, Bruno. Graças a Deus. Muita coisa. Então a gente tá fazendo do chão, tá fazendo um prédio novo. Vocês estão saindo de baixo, tudo? Estamos saindo de baixo. Então a gente faz desde o corporativo, que a gente chama de obra de carpete divisória, então, a obras com construção civil. A gente faz restaurante. Então você tem que construir. Você precisa conhecer mais o nosso portfólio para você ver. É bem diversificado. Quero muito falar com vocês. A gente não faz residencial e a gente não tem nenhuma pretensão no momento de fazer obras públicas, mas o restante. Eu vou te passar o contato da nossa arquiteta, a Érica. Você vai adorar falar com ela. Ela é projetista nossa. Eu tenho escritório de projeto, né? Você comentou que eu fiquei surpresa, é muito legal. A gente precisa realmente trazer assim, mais para perto aí essas relações. O que eu acho? Eu acho que eu quis trazer você aqui no podcast porque, assim, nós estamos tentando trazer para as pessoas uma consciência, né? Então, várias empresas de demolição praticam sustentabilidade inconsciente. Só que os caras trabalham no mercado e eles acham que é só ir lá, fechar o contrato, demolir, pegar o material, vender, descartar e boa, acabou. Cara, eu acho que o processo da construção, o processo da inovação, o processo da tecnologia, o processo do aculturamento, ele está além da obra. Ele está pelo propósito do que é fazer coisas com qualidade, entende? Entendo. Eu vou abrir algo aqui para você. O que fez com que eu fechasse com você foi isso. Foi a paixão que vocês tinham. Propósito. Porque a gente conversou 40 minutos e sem nunca ter se conhecido e falamos a mesma língua e você entendeu exatamente o que a gente queria, o que a gente precisava. Isso é bom. Então vocês estão conseguindo fazer isso, vocês estão trabalhando e vocês estão expondo o propósito de vocês. Isso é legal, sabe por quê? Porque assim, isso é gratificante pela minha equipe, pela nossa equipe. E hoje a gente chamou você aqui pelo Hammer 360, não é para fazer propaganda, é porque a gente viu no seu coração que você não tá ali só por preço, não tá ali só... Você gerava brilho no seu olhar. Eu tive na madrugada lá com você no Mastercard e eu vi você empolgada em falar do seu processo de sustentabilidade e preocupada ali com as baias. E você tá em cima, cara, isso daí é o que o mercado precisa. Eu precisava de várias Thalitas, vários clientes Thalitas, porque aí meu produto, o Hammer 360, todo mundo entendeu o porquê. Mas assim, a ideia desse podcast é trazer essas experiências, trazer as dores, que você falou que a dor pelo que eu entendi, uma das dores mais difíceis é lidar com o aspecto humano ali, com a diversidade de comunicação humana. Sim. E contextos diferentes, criações diferentes. E assim, tem a regionalidade, por exemplo, você falou mineiro, nordestino ali, aí misturou, aí gerou a Thalita, Exato. E é uma característica humana. Eu sou paranaense paulista, é outra característica, aí tem o cara goiano. Então assim,
Mas eu acho que antes de qualquer tipo de regionalidade, a gente tem que preservar o ser humano. O ser humano, Sim. eu falo pra todo mundo, você viu? Eu fui na obra lá, meus meninos trabalhando lá, eu cumprimentei todo mundo. Não é porque o cara tá com a roupa suja que ele é melhor ou Não, de menor. forma alguma. Eu só tô onde eu tô porque eu tenho gente Exato. por mim. Sim, sim. Eu adoro sentar na mesa lá com os caras e comer uma marmita com os caras brincando, zoando, porque eu vim dali, cara. E eu vi Exatamente. você desse jeito, eu vi você lá com pó, com capacete, sentando pra tomar um café com o pessoal. Então, a construção, não tem como a gente correr disso. Eu acho que bobo é aquele que acha que é chefe, que usa o É, capacete branco. exato. Eu digo que, por isso que eu comentei no início sobre a minha criação e minha educação, isso também fez parte da minha criação e Sim, educação. Meus pais sempre me ensinaram que não existe ninguém melhor do que não ninguém. existe, não E existe. eu, assim, modéstia à parte, com todo o know-how que eu tenho, experiência de obra, tantos clientes que eu já atendi clientes importantíssimos, não só a Mastercard, eu vejo as pessoas como minhas iguais, Bruno. Não vejo Sim, nada diferente disso. Para mim, as pessoas são iguais. Então, eu vou estar sempre cumprimentando todo mundo. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite pro porteiro, pra moça que limpa o chão. Isso, para é mim, o que eu é o falo. normal, é o comum. Eu É. fui educada dessa forma. E assim, se a moça tá limpando o chão, seu chão tá limpo porque tem a moça que limpa o chão. Exato, eu valorizo isso, para mim tem muito valor, porque eu dou valor àquilo, sabe? Aquele trabalho, eu dou valor ao chão Sim, limpo, eu dou valor a uma demolição, eu dou valor a isso, tem que dar. e valor às pessoas, né? Que Isso é que, o ativo mais isso que importante. te faz nobre, isso que te faz crescer. Por isso que você tá onde você tá, na empresa que tá e com o cliente que tá. Por isso que eles deram essa confiança para uma pessoa igual a você. Porque assim, se você fosse uma pessoa arrogante, você não estaria naquela mesa Não, como a head dessa operação. é, Então isso é meritocracia sua, entendeu? Isso é educação, seu pai te deu. Mesmo ele estando lá no Nordeste, não sei o que ele faz, ele e sua mãe lá em Minas, e vocês fizeram uma família, quer dizer, você tá no maior player de São Paulo, na melhor rodovia da avenida e no melhor prédio. Isso é sim, sim. meritocracia sua. É uma história, a construção. Isso é algo sempre que preocupou minha mãe. Minha mãe sempre falava: olha, onde você for, você mantém o respeito, a educação e a humildade. Onde você Sim, estiver, manter o respeito, a educação e a humildade. sim, E isso é o que eu trago de berço. Eu sempre mantenho e eu sempre vou manter porque isso faz parte de mim. sei. O que eu vejo diferente das pessoas me traz assombramento. Porque eu sou isso aqui, eu sou isso aqui Eu na sei. igreja que eu frequento, em casa com os meus pais, na obra. Eu sou essa Thalita, Bruno. Sim. Thalita, estamos chegando ao fim. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por você ter separado a sua agenda, que eu sei que ela é lotada. Você deve ter várias reuniões ali na sua grade do dia, fora o seu controle de qualidade. Eu quero muito ver você entregando o produto para o seu cliente lá na Master. Eu acho que você tem muito potencial. Eu acho que essa conversa é o início de uma grande amizade. Também Você acho. vai participar de um negócio muito grande que nós estamos criando. Você vai conhecer pessoas que estão aqui comigo, que você vai. Eu sou só o percussor dessa ideia. Tem um time por trás de mim falando de Hammer 360. Nós estamos trazendo um conceito, como se fosse um aculturamento para a galera da infraestrutura. Não é só da demolição, é terraplenagem, Uhum. demolição, incorporação, construção, enfim. Eu estou muito feliz de você estar indo nesse sentido que você está indo. Você é uma menina jovem, eu também sou jovem. E eu tenho certeza que você vai brilhar muito. E eu quero muito que você volte no nosso Hammercast 360 e no nosso evento que nós vamos publicar em breve. E parabéns aí pelo seu talento. Você é um Obrigada. talento em espécie. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês aqui e com certeza pode me chamar porque eu adorei o nosso bate-papo, vai ser Sim. um prazer participar desse evento que você vai lançar. Estou realmente à disposição e eu gostaria de convidar você, que você levasse também a sua turma, depois que a gente tiver passado essa fase de mobilização, para vocês entenderem como vai ser o nosso processo de Claro, construção, sim. porque ele também vai ser bastante diferenciado e todo o nosso canteiro, que ele vai ser completamente diferenciado também de tudo que você já viu aí no mercado, tá? Então Legal. leva o pessoal lá, vai ter uma comunicação comportamental, não é só uma comunicação visual na obra, eu acho que vocês vão gostar. Sim, show de bola. A gente pode falar da obra aberto, não tem compliance lá de falando, não, pô. Não, não, Show de bola. não tem. Gente, é isso. Chegamos ao término de mais um episódio do Hammer 360. A Thalita, nossa querida. Thalita, valeu demais. O papo Obrigada, foi muito Bruno. bom. A gente poderia ficar horas Com aqui, certeza. mas vamos encerrar, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.